Em relação à interpretação da implicação como verdadeira, é bom que a gente dê mais alguns exemplos. Nessa folha temos 3 implicações verdadeiras. A primeira diz o seguinte: ele é humano. Isso implica que ele é mortal. Bom, mas quem é ele? Olha, se ele for uma dessas pessoas, o Zé, o Mário, o Tião, o Juca, algum homem, e que é humano, então é garantido que é mortal. Isso é mais ou menos o que nós acabamos de ver. Só que, naquele outro exemplo, no lugar do ele, nós já tínhamos instanciado Zé. Observe essa implicação aritmética. Se x é igual a y, então x mais 1 é igual a y mais 1. Essa implicação é verdadeira. E no lugar desse x e desse y, podemos substituir por quaisquer um desses números naturais. E por que essa implicação é verdadeira? Olha, porque não é possível ter x igual a y, mas x mais 1 diferente de y mais 1. Ou seja, não é possível ter esse antecedente verdadeiro e esse consequente falso. Uma outra sentença que envolve aspectos aritméticos. X é par implica que x é divisível por 2. E essa é uma implicação verdadeira. Por quê? Porque não, preste atenção no não, não é possível ter a interpretação de x é par como sendo verdadeira e a interpretação de x é divisível por 2 como sendo falsa. Isso ocorre porque todo número par é divisível por 2, ou seja, não é possível ter nesse caso o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Ainda há mais uma coisa importante a ser dita a respeito da implicação. Observe, aqui colocamos sobrepostas as 2 últimas folhas. Uma que caracteriza o que estamos dizendo na segunda linha, ou seja, se é possível ter I de P verdadeiro e I de Q falso, então a implicação é falsa. Isso é o que está escrito na segunda linha. Aqui, se não é possível ter I de P verdadeiro e I de Q falso, então a implicação é verdadeira. É o que está sendo expresso nas outras linhas. Mas por que nós voltamos a colocar isso aqui e falar sobre essas coisas? Pelo seguinte, o objetivo aqui é explicar a semântica da implicação, a semântica desse símbolo que é um símbolo da linguagem objeto. Mas, para explicar essa semântica que está expressa nessas tabelas verdades, nós estamos usando esse se então. E esse se então, que é também um implica, é o implica da metalinguagem. Então, como dissemos anteriormente, para explicar o implica da linguagem objeto, recorremos ao implica da metalinguagem. E no final das contas, então, a esperança é que, ao explicar a semântica desse implica e envolver esse implica da metalinguagem, vamos terminar aprendendo os dois. O que significa esse implica, a sua semântica, e o que é que falamos quando usamos um se então na metalinguagem. O que é que expressamos usualmente quando usamos um se então na linguagem natural. Interessante esse aspecto, né? Para aprender a semântica de algo que está na linguagem objeto, do implica, nós precisamos ter uma noção do implica, do se então, que está na metalinguagem. Então, a princípio, parece que estamos num círculo vicioso, ou num círculo hermenêutico. Poxa, para eu entender o implica da linguagem objeto, preciso entender o implica da metalinguagem. Mas
Parece que para entender o implica da metalinguagem é bom que eu entenda o implica da linguagem objeto. Essas coisas parecem que estão andando juntas. Um depende do outro e o outro depende do um. Por isso é que vale a pena ter um certo cuidado. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é o seguinte: a gente tem uma ideia de um cientão na metalinguagem, que é esse cientão que usamos no dia a dia, e estamos querendo definir a semântica na lógica proposicional, do implica da lógica proposicional, uma semântica que segue mais ou menos esse cientão da metalinguagem. E é exatamente isso que ocorreu com os outros conectivos. Sempre a ideia é definir uma semântica na lógica proposicional que corresponda mais ou menos, pelo menos, com a semântica do que entendemos ser na linguagem natural. Ou seja, queremos que o implica da linguagem objeto, o implica lá da lógica, seja interpretado o mais próximo possível do nosso cientão que usamos no dia a dia. Temos que prestar atenção na relação da metalinguagem com a linguagem objeto. Isso é importante na explicação da semântica dos conectivos e, em particular, do conectivo implica. Nessa folha, novamente escrevemos aqui sintaxe e aqui semântica. O que está escrito aqui está na sintaxe e aqui na semântica. Como sabemos, os conectivos fazem parte da linguagem objeto. Até agora, estudamos a semântica da negação, da disjunção e da conjunção. E observamos que a semântica da negação é mais ou menos o nosso não da metalinguagem. Da mesma forma, a semântica que conferimos à disjunção é mais ou menos o significado que temos do ou da metalinguagem. E o mesmo ocorre com a conjunção, com o e. A semântica desse e é mais ou menos a semântica do e da nossa metalinguagem. Algo análogo ocorre com o implica. A semântica que vamos conferir ao implica, ela é mais ou menos o cientão da metalinguagem. Observem que escrevemos aqui abuso de linguagem. Isso é para chamar a atenção que não interpretamos conectivos de maneira individual. O que interpretamos na lógica proposicional são fórmulas, e conectivos individualmente não são fórmulas. Então, quando escrevemos assim, isso é uma maneira de dizer. Isso não é formal, isso é um abuso de linguagem. Mas é importante ver assim. Isso é importante pelo seguinte: vamos explicar a semântica da implicação tendo como base o que entendemos pelo significado do sim então na metalinguagem. Ou seja, vamos usar o sim então da metalinguagem para explicar, digamos, o sim então da linguagem objeto. Vamos usar uma implicação para explicar outra. Logo, precisamos entender claramente essa implicação da metalinguagem para entender a semântica desse implica que está na linguagem objeto. Além disso, observe que o mesmo ocorreu com esses conectivos. Para explicar a semântica da negação, nós recorremos ao significado do não da metalinguagem. O mesmo ocorreu com o ou e com o e. Foram explicados tendo em vista o que entendemos pelo significado dessas palavras da metalinguagem. Isso é interessante, né? Estamos usando um conceito, um cientão da metalinguagem, o que entendemos por esse cientão, para explicar o cientão, digamos, da linguagem objeto. Bom,
Mas se eu não entendo direito o cientão da metalinguagem, como poderia entender o cientão da linguagem objeto? Por isso que temos que ter cuidado nessa explicação. Vamos, ao final das contas, ao final desse processo, acabar entendendo o que significa todas essas coisas. O cientão da metalinguagem e, igualmente, o cientão, a implicação que está lá na linguagem objeto. Para fazê-lo, como dissemos, vamos passo a passo.